Deus amado e querido, mais uma vez elevamos a nossa voz até o Senhor. Obrigado por esse privilégio de podermos falar com o Senhor, cantar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos assentados para te ouvir. A mesma voz que rompeu o silêncio do nada lá no Gênesis está se manifestando agora. E assim como no passado, do nada, o Senhor fez tudo, nós nos colocamos mais uma vez à tua disposição. E que o Senhor possa também, pela manifestação da tua palavra, transformar toda a nossa vida. Obrigado pela semana que tivemos, pelas vitórias que alcançamos, pelas lutas que travamos. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela família, pelos amigos. Obrigado pela disposição e a vontade de te representar. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco e nos ajudado a viver e a sobreviver em tempos difíceis. Obrigado porque em momento algum deixamos de ter esperança. Esperança essa alimentada pela fé daquilo que encontramos na tua palavra. Mais uma vez temos esse livro nas nossas mãos. E eu quero me colocar em tuas mãos, Senhor, também, para que eu possa ser porta-voz do Senhor e que a mensagem que o Senhor escolheu para nós nesta manhã, ela possa ter tamanha relevância e que assim as pessoas vejam que nós tivemos o encontro com o Senhor Deus. Abençoa então, Senhor, a esse culto, a essa adoração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado então por essa oportunidade e que Deus possa nos conduzir através da manifestação do seu Espírito aqui entre nós. Vocês estão vendo aí, nós estamos mostrando o tema que nós escolhemos para hoje. Aparece aí em letras maiores a palavra peleja. E embaixo aí a última batalha. Nós estamos vivendo um grande conflito. E nós temos percebido isso por diferentes situações e diferentes circunstâncias. No dia 28 de julho do ano de 1914, o mundo ele experimentou então o início dessa primeira grande guerra mundial. Foram 1590 dias de guerra. E no dia 11 de novembro de 1918, então, foi declarado que a Primeira Guerra Mundial ela havia encontrado o seu fim. Naturalmente, muitas pessoas, muitos lugares vitimados pelas circunstâncias de uma guerra. Uma guerra nunca é uma coisa boa. Ela nunca traz coisas boas. Ela sempre vai trazer prejuízos. E como se não bastasse os resultados da guerra que aconteceu, então, a partir de 1914, no ano de 1918, o mundo, então, é avassalado, invadido por uma pandemia, a chamada a gripe espanhola. Essa gripe, ela começou, então, no ano de 1918, e ela durou 2 anos. A gripe, chamada também pelo vírus influenza. A Espanha, ela não tinha, na verdade, nada a ver com isso, mas assim foi denominado essa grande pandemia que tomou conta do mundo de então. Só aqui no Brasil, 35 mil pessoas morreram, mas a soma de pessoas vitimadas pela gripe espanhola
do ano de 1918, essa grande pandemia, levou, infelizmente, à morte 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas vitimadas por conta da gripe espanhola. Realmente nós estamos vivendo e vivemos tempos de guerra, tempos difíceis, tempos de pandemia. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes, eu sei que você tem acompanhado isso, e não é nada agradável. Me permita falar um pouquinho sobre isso, apenas para a gente novamente se contextualizar. Mas eu sei que nós não estamos nem um pouco interessados em ouvir sobre isso, mas é importante, apenas para nós entendermos algumas coisas que a palavra de Deus deixou para nós, tem deixado para nós, coisas que a palavra de Deus tem trazido para nos orientar, para nos chamar a atenção, para que diante dessas situações a gente possa reverter isso em coisas boas, em bênçãos para a nossa própria vida. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Nós ainda estamos em guerra. Aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, mas nós estamos em guerra. Essa passagem aí de Isaías 42, verso 13, eu acho essa passagem aí extremamente significativa. O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele é chamado por Deus para chamar a atenção daquele povo para o seu comportamento. O boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não tem conhecimento de mim, diz o início do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. E aí o Senhor descreve que essa era uma condição espiritual. E aí Deus faz um convite, através de Isaías, para que esse povo pudesse buscá-lo. E ainda que os pecados fossem vermelhos como a escarlata, eles se tornariam brancos como a pura lã. Então, havia possibilidade de uma mudança completa naquele quadro, que não era só um quadro físico, moral, mas era, acima de tudo, um quadro espiritual. E aí, no capítulo 42, depois de descrever muitas situações, a chegada do Messias, de onde ele viria, da condição que ele enfrentaria e encontraria no mundo de então, o profeta Isaías diz assim: o Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos uma figura de amor. Deus é amor. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. É verdade, a figura de Deus é amor, é bondade, é misericórdia, é longanimidade. Deus, ele é um pai, Deus é amigo, Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Esses são os sinônimos, os títulos que nós atribuímos a Deus. E quando nós nos deparamos aí com esse texto de Isaías 42, verso 13, nós estamos percebendo que Deus está aborrecido e ele se apresenta como homem de guerra. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele se manifesta desta forma por causa da sua justiça. E a justiça de Deus não se manifesta em benefício dele, porque ele não tem do que se defender. Deus é onipotente, ele pode todas as coisas. Então ele não está se manifestando desta forma por conta das necessidades que ele tem, dos problemas que ele está passando. Deus é justiça, Deus é homem de guerra. Por muito tempo me calei, diz o profeta, palavras do Senhor. Por muito tempo me calei, mas agora eu me levanto como homem de guerra. Por que o Senhor faz isso? Deus se levanta como homem de guerra para fazer justiça por causa de nós, por sua causa, por minha causa, por nossa causa, para defender a minha batalha, para me ajudar nos meus desafios, nos seus desafios, nas minhas dificuldades, nas suas dificuldades.
eu e você é que estamos vivendo um tempo de guerra. E Deus não pode cruzar os seus braços e deixar-nos sozinhos nessa. Deus então se manifesta. Deus está se manifestando agora. Deus tem se manifestado na nossa vida. Deus tem cuidado de nós para que eu e você possamos, conforme a sua declaração, sermos mais do que vencedores. Você entende por que Deus se manifesta como homem de guerra? Por sua causa, por minha causa, porque Deus está preocupado conosco. Deus quer declarar definitivamente a minha vitória, a sua vitória. Quando a gente olha esse cenário de guerra na Bíblia, nós encontramos essa expressão, o Armagedon. Armegido era um lugar de guerra, era um campo de batalha. E os profetas também se valem, então, dessa expressão, desse contexto aí que a Bíblia apresenta na sua história, para então falar de uma guerra que se desenrola nesse planeta, que terá como o seu último capítulo, o último round dessa guerra, o Armagedon, conforme nós encontramos aí. O Armagedon, essa batalha que nós vamos estudar hoje, vamos entender hoje, de uma forma diferenciada, para que eu possa realmente, em nome de Jesus, eu ter a minha vitória garantida. Eu quero convidar você ao livro de Apocalipse, nesse texto que aparece aí na sua tela. Apocalipse, no capítulo 16. Nós temos estudado bastante o livro de Apocalipse, também o livro de Daniel, porque esses livros, eles apresentam um contexto histórico, profético, que nos ajuda bastante a entender as declarações de Jesus, dos sinais dos tempos, das coisas que estariam acontecendo, quando elas estariam acontecendo, da forma que estariam acontecendo, como será o desfecho final de todas essas coisas. E no capítulo 16, nós encontramos aqui o que muitos de nós já ouvimos sobre os flagelos, também chamado das pragas do Apocalipse. É uma linguagem que está sendo utilizada à luz também do contexto lá da libertação do povo que estava escravizado no Egito, e aí Deus usa Moisés, e aí aquelas pragas acontecem ali no Egito, e a semelhança João, inspirado por Deus, para escrever essa revelação de Deus para o tempo do fim, que é o livro de Apocalipse, ele então usa essa mesma expressão para dizer de coisas que estariam acontecendo aqui na terra, num período eminente à volta de Jesus. Você crê na volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Você tem levado a sério as coisas que estão acontecendo? Ou você simplesmente está se adaptando a esse novo normal? Simplesmente você está se adequando a isso, seu trabalho, o seu ir e vir, os seus relacionamentos sociais, enfim. Será que você simplesmente se adaptou ou você continua interessado em observar essas coisas à luz da profecia, para que você e a sua família estejam preparados para o maior de todos os acontecimentos depois da cruz, que é a volta de Jesus? Então você precisa ver isso dessa forma, você precisa se contextualizar, você precisa se preparar, você e a sua família precisam levar isso muito a sério, porque está escrito, e se está escrito, é proveniente de Deus, é Deus entrando no campo de batalha que é o planeta Terra, para que eu e você sejamos declarados mais do que vencedores. Nos planos de Deus, não pode haver derrota para você,
não pode haver derrota para mim e para você, não pode haver derrota para nós, não pode haver derrota para a nossa família. Então a gente precisa encarar essas coisas dessa forma. E no capítulo 16, então, de Apocalipse, depois de falar do primeiro flagelo, o segundo flagelo, o terceiro flagelo, o quarto, o quinto, preste atenção aí no sexto flagelo. Eu vou ler esses versículos aí com vocês e a gente vai entender, claro que isso é uma linguagem simbólica, profética, e nós não vamos nos deter aqui à interpretação de tudo isso, mas eu quero que você veja isso aqui na Bíblia e entenda o momento que nós estamos vivendo. A partir do verso 12 do capítulo 16 de Apocalipse. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, uma referência aqui a povos, nações, multidões, quando fala de águas, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, que nós já sabemos que o dragão está representando aqui Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, da boca da besta, desse poder político e religioso, e da boca do falso profeta, conforme Jesus falou, que nesses últimos dias haveriam os falsos profetas. Então esses três poderes se unem. João está vendo a união desses três poderes, e eles são semelhantes, são espíritos imundos semelhantes a rãs. Rãs aqui é uma coisa nojenta, uma coisa repugnante, uma coisa que não nos apetece, uma coisa que não aparece para trazer bem-estar, e é um contexto do fim. Verso 14, porque eles são espírito de demônios, e a gente sabe que o grande inimigo, ele se levanta contra nós e usa todos esses poderes, espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de fazer o quê? De ajuntá-los para a peleja. Peleja aqui é batalha, é guerra, é conflito. Ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vai haver um dia, a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Então essas forças todas estão se arregimentando para que quando Deus se manifestar, eles estejam fortalecidos. E nessa batalha que será travada, que está sendo travada, por conta do interesse de ter a nós, a mim e a você. Então, se preparam esses poderes. E verso 15, eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigiar e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Verso 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Você percebe aí, passo a passo. Se você não está conseguindo entender muito bem isso, você pode pedir o nosso auxílio. Mas se você começar lá no capítulo 7, que você vai ver o selamento, depois o capítulo 13, capítulo 15 de Apocalipse, você vai entender o desenrolar, a maneira como João está apresentando os fatos históricos e proféticos que vão estar acontecendo no mundo de então. No mundo que nós estamos vivendo. Nesse tempo que a profecia chama tempo do fim. Nesse tempo de guerra, rumores de guerras, de epidemias, do amor de muitos se esfriando, o egoísmo, a maldade, a manifestação do falso profeta, tudo conforme a Bíblia, através do sermão profético, já havia relatado para mim e para você. E agora, por conta da profecia, nós conseguimos entender que essas coisas que estão acontecendo hoje são confirmações daquilo que Jesus disse lá no passado, que estariam acontecendo no futuro, presente esse nosso.
E todas essas coisas, esses poderes, todas as suas estratégias estão nos levando, estão convergindo para esse momento de batalha, o último capítulo dessa grande batalha entre o bem e o mal. Antes que chegue o grande dia do Deus Todo-Poderoso, e esse grande dia do Deus Todo-Poderoso é a volta de Jesus. Então, o inimigo se valerá de todos esses poderes, eles se unirão, e num campo de batalha, não é um campo literal, é apenas uma maneira de descrever um conflito espiritual que está sendo travado, onde eu e você somos os protagonistas. Por quê? Porque nós somos os objetos de interesse. Deus para nos salvar, Deus para salvar você, e o inimigo, você já sabe, para derrotar você, derrotar a sua família, derrotar os seus sonhos, as suas esperanças, tudo contra você. E nós não podemos deixar isso daqui simplesmente escrito. Nós precisamos pegar, conhecer isso daqui e colocar em prática na nossa vida. No capítulo 19 de Apocalipse, essa batalha, essa luta, ela está sendo aqui apresentada. João, inspirado por Deus, ele traz a interpretação disso para nós. A partir do verso 11 até o verso 21, nós encontramos aqui como isso vai acontecer. A Bíblia trazendo, então, a sua interpretação. Olha só, a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro. Se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Sabe quem é esse cavaleiro? Cavalo branco, Jesus, que vem com justiça. Lembra-se ainda de Isaías 42, verso 13, homem de guerra, para fazer justiça, os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, coroas, símbolo de vitória. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o sacrifício de Jesus. Por isso ele tem autoridade. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo de Deus, João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo próprio Deus. Então, João aqui, nesta visão, apresentando Jesus nesse momento de batalha, desta forma, montado no seu cavalo, um cavaleiro branco, com uma coroa na mão, o Verbo de Deus. E seguiam-no um exército que há no céu, os anjos do Senhor, vindo, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. Percebam que não é uma espada que ele tem na mão, mas o argumento da sua palavra é a maior arma que ele tem, por isso nós precisamos nos apropriar dela, para com ela ferir as nações, a ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, aquele poder que se levantava, que se uniu ao falso profeta, que nós vemos lá no capítulo 16, então vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta
que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. E o verso 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A linguagem aqui ela é muito forte, mas ela é necessária para que a gente possa entender a manifestação do Senhor. E aqui no capítulo 19, diz que o desfecho final do Armagedon será um desfecho de vitória. Isso mesmo, será um desfecho de vitória. E a vitória por conta daquele que está montado no cavalo branco, que tem olhos como fogo, como chama, que é Cristo Jesus, o Verbo dos verbos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então nós já sabemos quem é que vai ser o vencedor dessa grande batalha, que tem como seu último capítulo a expressão usada no capítulo 16, Armagedon. Cristo será o grande vencedor. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é mais do que vencedor. Se eu e você já sabemos quem é que será o grande vencedor desta grande batalha, então eu preciso decidir de que lado eu vou estar quando essa batalha terminar. Olha só que coisa, né? Imagine que duas pessoas entrem num ringue para lutar. Os dois são fortes, os dois são experientes, os dois existem antes mesmo desse planeta. E esses dois poderosos, com muita experiência, nós não sabemos, são 5 rounds, nós não sabemos como que isso vai terminar. E aí ficamos ali observando, né, os golpes de cada um, sem saber quem é que vai ser declarado vitorioso. Isso seria muito difícil, porque quem nós escolheríamos? De que lado nós ficaríamos? Mas nessa batalha que é travada aqui nesse planeta, entre o bem e o mal, a Bíblia Sagrada garante para mim e para você que Jesus será o grande vencedor. Nós já temos a antecipação dessa batalha. Nós já estamos lendo aqui o desfecho dessa batalha. Nós sabemos as estratégias que o Senhor estará usando para realmente aniquilar as forças do mal. Se nós já sabemos quem será o grande vencedor desta grande batalha, então nós já podemos decidir agora de que lado nós vamos ficar. Nós precisamos decidir estar ao lado de Jesus, custe o que custar. Eu e a minha casa ao lado de Jesus, eu e a minha família ao lado de Jesus. Não existe nada mais importante do que isso. Isso não é nos adaptarmos à vida, mas nos adaptarmos a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A sua vida está nas mãos do Senhor. Você tem um compromisso com o Senhor. Quando Ele diz assim, eu posso te fazer mais do que vitorioso, porque Ele tem autoridade para dizer isso. A decisão de estarmos ao lado de Cristo é minha, é sua, é nossa. A decisão é nossa. Nós precisamos tomar essa decisão. Como tudo isso começou? Como tudo isso começou? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. A palavra peleja, ela tem no seu original a palavra palemos.
A palavra palemos, ela significa discussão, contenda. Inicialmente uma contenda de ideias, de argumentações. E houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Os argumentos não foram suficientes. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E aí foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, planeta Terra. E com ele, os seus anjos. Assim começou então o Armagedon. Às vezes nós nos detemos nesse único capítulo da Bíblia para falar do Armagedon. Mas eu queria chamar a tua atenção, sabe, igreja, família, amigos, irmãos. O Armagedon começou lá no céu. O primeiro capítulo dessa grande batalha começou lá no céu e houve peleja. Eles começaram a argumentar porque Lúcifer, ele queria ocupar o lugar de Deus, ele queria ser igual a Deus. E não se achou no céu o seu lugar. E a terra, recém-criada, Deus procura Adão e Eva. Você conhece essa história? E diz para eles: filhos, está acontecendo uma grande batalha. Como ele não consegue nada contra mim, ele está vindo para atingir aquilo que eu mais amo. E aquilo que eu mais amo é você, Adão. É você, Eva. É você que está aí. Você é a coisa mais importante que Deus tem aqui nessa terra. E Deus recheou a mente e o coração de Adão e Eva de orientações do caminho que eles deveriam seguir. Mas, infelizmente, você sabe muito bem que os mesmos argumentos da peleja utilizados lá por Deus, de uma forma diferente, foram utilizados por Lúcifer, representado naquela serpente, que chamava a atenção de Adão, chamava a atenção de Eva. E, infelizmente, por mais que Deus houvesse orientado, por mais que Deus tivesse falado, eles cederam aos argumentos da peleja, do Armagedon. E, infelizmente, Adão e Eva pecaram. E nesse round, na vida de Adão e Eva, eles foram vencidos. Eles foram vencidos, como em muitos outros capítulos da minha vida, rounds da minha vida, das batalhas da minha vida, das batalhas da sua vida, nós fomos golpeados. E se não fosse a misericórdia de Deus, ali mesmo seria declarada a nossa completa derrota. E a mão do nosso inimigo se levantaria para declarar a sua vitória. Mas a misericórdia do Senhor não permitiu que ele ficasse simplesmente de longe com os seus braços cruzados. E ele se manifesta e ele diz a esse inimigo terrível: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade, eu não vou ficar de braços cruzados. Eu tenho esperança, eu acredito, eu vou lutar, eu vou me empenhar, porque um homem não permanecerá derrotado. Nós não permaneceremos derrotados. E assim, então, o Armagedon começa a se desenrolar ao longo de toda a história, ao longo de todos os capítulos da história, para provar que eu e você podemos realmente nos aliar àquele que é mais do que vencedor. Quando o Egito se levantou contra aquele povo de Deus, aqueles homens e mulheres de Deus, aprisionados por mais de 400 anos, quando o Egito se levanta, representando esse opositor, esse inimigo terrível, Deus apresenta um campeão chamado Moisés para libertar aquele povo e tirá-los do Egito.
quando eles cruzam o Mar Vermelho e se deparam com uma grande fortaleza chamada Jericó. Aquela fortaleza terrível, humanamente intransponível. Deus tem uma arca, e ao rodear aquela fortaleza, essa muralha cai, e o povo do Senhor consegue marchar e tomar posse da terra que havia sido prometida. Quando os filisteus apresentam o seu gigante para mais um capítulo dessa grande batalha, o poderoso Golias, Deus surpreende a todos com o pequeno Davi. A vitória é declarada quando, diante dos 450 profetas que se reúnem no Monte Carmelo para cultuar a Baal, Deus se faz valer de um único homem que se chama Elias, e aqueles profetas falsos são derrotados, e o altar de Elias é tomado daquele fogo que desce do céu. Mais uma vez, o campo de batalha, Deus se faz vitorioso. Quando Babilônia se levanta e a sua fornalha parece devorar todos aqueles que não querem se curvar a ela, Deus se manifesta na vida daqueles 3 hebreus para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o Armagedon continua. Os leões aparecem, mas Deus fecha a boca desses leões e Daniel está salvo. Mais um round começa no campo de batalha, que é o planeta Terra. A Terra está sendo sacudida, há terremotos, há epidemias, há Covid-19, mas nós temos as profecias que nos ajudam a entender o tempo que nós estamos vivendo. É tempo do fim e precisamos estar ao lado de Cristo Jesus. Se Ele, esse grande e terrível inimigo, vem, como a Bíblia diz, para matar, roubar e destruir, nós temos o sacrifício da cruz, nós temos Jesus. Ele não ficou com seus braços encolhidos, cruzados. As prisões circunstanciais nunca foram o fim. Os rounds da luta, da batalha, nos provam isso. Ele sempre se manifestou. O Egito não foi suficiente para impedir a chegada daqueles homens e mulheres e famílias à terra de Canaã. Babilônia não foi suficiente para impedir aqueles de chegarem a Jerusalém. Este mundo não nos impedirá de chegarmos ao céu. Temos o caminho, a verdade, a vida, temos o Verbo eterno, temos o Rei dos Reis, que é Cristo Jesus. Sabemos que Ele é mais do que vencedor. Você entende que nós estamos no campo de batalha? Você entende que nós precisamos decidir? Você entende que é hora de tomarmos decisões ao lado dEle, que implicam em renúncias? É verdade. Mas se Ele teve disposição de renunciar o céu para salvar você, para salvar a mim, por que não renunciarmos essas coisas e tomarmos logo a nossa decisão de vivermos uma vida ao seu lado? Eu tenho um texto que eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão vendo esse texto aí na tela? Nós precisamos estudar o derramamento da 7ª taça, Apocalipse 16, conforme nós estamos estudando. Os poderes do mal não se darão por vencidos no conflito sem uma luta. Mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo do Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono e os exércitos de Deus, vivo, por-se-ão em campo. Não podemos deixar de estudar isso, de entender isso. Essas 2 passagens aqui, por favor, nós estamos aqui fechando essa mensagem.
Mas eu preciso ler essas duas passagens com vocês. 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É o verso 7, verso 8 e o verso 15. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Olha o que a Bíblia está dizendo. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus está voltando. Olha o verso 15. Assim, pois, irmãos, ei igreja, ei família, assim, pois, irmãos, porque a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o porquê dessas coisas. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. É hora de nos apegarmos àquilo que nos foi ensinado, seja por palavras, seja por epístola nossa. Deus está pedindo que agora é a hora de nós permanecermos firmes, mais do que nunca firmes, ao lado daquele que é mais do que vencedor. E no Salmo capítulo 11, Salmo 11, é um outro texto que eu preciso deixar com vocês. Nos versos 2 e 3, diz assim: porque eis aí os ímpios armam o ar, dispõem a sua flecha da corda para as ocultas, dissimulado, covarde, dispararem contra os retos de coração. Somos nós. Por quê? Verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Por isso a gente precisa permanecer firme, por deixarmos ruir os fundamentos da nossa fé, da nossa religiosidade, da nossa comunhão, da nossa adoração. Se a gente vacilar, se a gente simplesmente se adaptar, se a gente não estiver atento às coisas que estão acontecendo e olharmos para ela na perspectiva da volta de Jesus, conforme a palavra de Deus está dizendo, os fundamentos ruirão. E uma casa com os fundamentos ruídos, o que acontece? Ela cai. E você vai cair. Não pode, igreja, não pode, família, não pode, amigo. Em nome de Jesus, fortalecei e tomai decisão ao lado dos fundamentos do Senhor. Olha esse texto. Satanás deve fazer poderosos esforços para obter a supremacia no último grande conflito. Princípios fundamentais serão revelados e decisões serão tomadas com respeito a eles. Os fundamentos. É hora de tomarmos decisão ao lado dos fundamentos. O ceticismo, sabe o que é o ceticismo? É você olhar essas coisas e dizer assim, parece, mas não é. É verdade, mas não é muita verdade. É mais ou menos. Esse comportamento tomando conta das pessoas impera em toda a parte. A fé dos membros da igreja, está escrito, será testada individualmente. Comentário bíblico adventista sobre Filipenses, Apocalipse, página 1099, no comentário de Ellen Goldwyn. Cada um de nós será testado individualmente.
individualmente seremos testados. Quando João, ele olha aquela grande multidão, ele pergunta: quem são e de onde vieram? E aí a resposta que ele recebe é essa: são esses que vieram de grande tribulação, de grande peleja, mas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por isso eles são declarados salvos. Nesta última batalha, nesse último capítulo da batalha, o Senhor Jesus quer declarar você mais do que vencedor. A parte dele já foi feita. É necessário que você façamos a nossa parte. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, pela minha vida. Você sente que você está no meio de uma batalha? Você quer a sua vitória em nome de Jesus? Então você precisa tomar uma decisão. É hora de fortalecermos os fundamentos. É hora de nos agarrarmos aos princípios. É hora de nos agarrarmos ao verbo de Deus. A Mena, ela vai cantar uma música agora. E essa música, ela é para que a gente possa fazer uma oração. Você vai fazer aí a sua oração, enquanto a Mena estiver cantando. E que você possa entregar a sua vida para Jesus. Você possa entregar as suas forças para Jesus, as suas estratégias para Jesus, a sua família para Jesus. E que nós possamos ser declarados mais do que vencedores. Amém? Você acredita nisso? Então ore aí com a sua família. Mena, canta para nós, por favor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais de sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
e os remidos triunfantes enfolgaram de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Bem, glória a Deus. Maravilhoso e querido Salvador. Obrigado por essa feliz oportunidade. Estamos emocionados, Senhor, porque pela manifestação do Teu Espírito, conseguimos olhar os diferentes rounds da história da nossa vida. Em alguns momentos, Senhor, fomos esbofeteados, caluniados, machucados, feridos. Caímos, Senhor, como se não tivéssemos mais forças para nos levantar. Mas obrigado porque o Senhor sempre esteve conosco, conforme a Tua promessa, eis que estarei convosco todos os dias. Obrigado, Senhor, porque ao longo de toda essa história, nós percebemos que por mais que o inimigo se levantasse, o Senhor sempre levantou um soldado, um guerreiro para te representar. Obrigado, Senhor, porque o próprio Jesus, o Verbo de Deus, veio estar aqui conosco. E na cruz do Calvário, Ele nos declara vencedores. Obrigado porque Jesus está voltando. O mistério da iniquidade está se levantando, porque sabe que pouco tempo ele tem. Mas Jesus, com poder e grande glória, Senhor, esmagará a cabeça dessa serpente. E definitivamente nós estaremos livres de todo o pecado e de todas as suas consequências. Por favor, Deus, ajuda-nos a permanecermos firmes nos fundamentos da fé. Ajuda-nos a nos agarrarmos à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos as decisões que precisamos. Por favor, Deus, porque eu e a minha casa queremos servir ao Senhor na eternidade. Senhor, abençoe a cada um de nós que está ouvindo essa palavra. Muito em breve, todos nós juntos cantaremos: vencendo vem Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus, porque em momento algum nós ficamos sozinhos. Senhor, a única coisa que temos para te entregar agora é o nosso coração, é a nossa vida. Toma-o, Senhor, e faz dele a tua morada. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e prepara-nos para receber esse Jesus que está vindo com poder e grande glória, rodeado dos seus anjos, para dizer a cada um de nós: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e nos vestir definitivamente de vestiduras brancas, manchadas com o sangue de Jesus,
e depositar na nossa cabeça a coroa de vitória, reservada para todos aqueles que querem, desde sempre e agora em especial, colocar a sua vida nas mãos desse querido e poderoso Salvador Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém.